Em 2008, a China fez uma aposta que o resto do mundo chamou de loucura. Centenas de bilhões de dólares em uma tecnologia que especialistas diziam ser impossível de escalar. Transformar um país inteiro usando apenas trilhos e velocidade pura. Carro-ônibus, até avião de curta distância, é mais lento que uma máquina que eles construíram. Uma máquina que viaja mais rápido do que o som se desloca no ar em certas condições. E aqui está o detalhe que ninguém te conta. Você pode estar sentado dentro dela agora mesmo, bebendo café, sem sentir absolutamente nada de movimento. Vou te mostrar os 8 trens mais absurdos já construídos pelo planeta. Cada um resolveu um problema de engenharia que os outros não conseguiram. E quando você chegar ao número 1, vai entender por que a China não é apenas o futuro do transporte, ela é o futuro. Ponto final. 8. Trem que nunca toca o chão. Começamos com uma pergunta que ninguém conseguia responder até agora, quando a velocidade deixa de ser incrível e passa a ser assustadora. A resposta é 1,000 km/h. Para você ter uma dimensão real disso, um Boeing 737 comercial voa a 885 km/h. Este trem, o T-Flight Maglev, supera isso em terra firme. Deixa isso marcado. Um trem em cima de trilhos é mais rápido que um avião comercial em plena decolagem. O segredo é que ele nunca toca as trilhas. Bobinas eletromagnéticas o levantam alguns centímetros acima da pista, criando uma suspensão perfeita, zero atrito. Zero contato, nada segurando o trem para trás. É essencialmente uma bala de canhão magnético. Só que cheia de passageiros tomando café a 1,000 km/h. Mas a levitação é só metade da história. A outra metade são os tubos de vácuo que envolvem todo o trajeto. Enquanto trens convencionais gastam a maior parte da energia lutando contra a resistência do ar, o T-Flight viaja dentro de tubos quase sem ar. O mesmo princípio que permite naves espaciais atingirem velocidades absurdas fora da atmosfera. Sem ar para empurrar, sem pressão aerodinâmica te freando, o impossível vira rotina, o resultado prático. A distância entre Pequim e Xangai, uma das rotas mais movimentadas do planeta, cai para menos de 2 horas. Nos trens de alta velocidade mais rápidos de hoje, a mesma viagem leva 4h30, quase 3 horas da sua vida. De volta para você. Impressionante, sim. Mas o número 7 vai te fazer duvidar de tudo que você acabou de ver. 7. A máquina que provou que a China não precisa copiar ninguém. O CRH-2 380 atinge 420 km/h. Não é recorde, mas o que vem depois muda tudo. Seu design nasceu inspirado em caças de combate nariz alongado. Aerodinâmica quase perfeita. Ele não apenas alcança velocidade, ele domina o ar, mesmo estando preso ao solo. Só que o verdadeiro poder deste trem não está no pico de velocidade, está na resistência. Ele mantém mais de 350 km/h por centenas de quilômetros seguidos, sem perder força, sem deslizar, sem superaquecer. Um sistema de resfriamento a ar líquido segura os motores na temperatura ideal, hora após hora, em potência máxima. E aqui está a parte insana. Ele pode ser recarregado com eletricidade enquanto está em movimento, sem paradas técnicas, sem descanso e, na prática, imparável, cobrindo distâncias que outros países só encaram de avião. E fazendo isso mais rápido que muitos aviões de pequeno porte, a China acabou de redefinir o que resistência significa em cima de trilhos. Mas o número 6 não é apenas rápido. É revolucionário. 6. O trem que passa como um fantasma. O CRH-380D foi o primeiro trem construído inteiramente
com tecnologia chinesa, sem base alemã, sem base japonesa. Design e engenharia 100% nacionais, do início ao fim. E a parte que ninguém espera ele é quase silencioso. Você pode ficar perto dos trilhos e ouvir apenas um sussurro enquanto ele passa na velocidade de um avião de pequeno porte. Outros trens soam como combate aéreo. Este passa como um fantasma, o nariz curvado em formato de dragão. Não é estética, é engenharia pura, cortando o ar de forma tão eficiente que elimina quase toda a resistência sonora. Velocidade que compete com os melhores do mundo, silêncio que supera todos eles. Em uma única máquina. Este foi o trem que anunciou a era da engenharia ferroviária chinesa. Por conta própria, tinha começado. Mas o número 5 tira você da China e vai te chocar por um motivo completamente diferente. 5. O trem que chega no segundo certo, todos os dias, o Shinkansen japonês. Ele atinge 320 km por hora, longe de ser o mais rápido desta lista. Espera antes de descartar essa entrada, porque o que vem a seguir muda sua régua de comparação. O atraso médio deste trem, por ano inteiro, é de 18 segundos. 18 em 365 dias de operação. Se você marca um encontro pelo horário do Shinkansen, você chega exatamente na hora. Cada componente é calibrado como um relógio suíço. Sensores com inteligência artificial detectam sinais de desgaste antes que virem problema, como ter um médico monitorando cada respiração da máquina. Peças são trocadas antes de mostrar qualquer sinal de fadiga. Nada é deixado ao acaso, porque nada tem permissão para falhar. O resultado: 60 anos de operação contínua. 6 décadas, 0 acidentes fatais. O Japão não construiu apenas um trem rápido, construiu um legado. E o segredo por trás dessa perfeição é um sistema de frenagem regenerativa tão eficiente que, em descidas, o trem gera mais eletricidade do que consome quando outros países tentam construir trens rápidos. Eles não competem só com velocidade, competem contra 6 décadas sem um único defeito registrado. Ninguém venceu essa batalha ainda. E o número 4. Isso redefiniu o que tempo significa 4. O aviso que o Japão vai colocar em operação em 2027. O Japão vai lançar algo que parecia impossível até agora, o L0 Series Maglev 603 kmh. E esse número é só o começo. A viagem entre Tóquio e Osaka leva 2h15 no Shinkansen mais rápido de hoje, com o L0. Apenas 67 minutos. A tecnologia por trás disso é levitação magnética supercondutora. O trem flutua completamente, sem tocar em nada, sem fricção, sem limite físico de atrito para vencer. A suspensão é tão sofisticada que mantém estabilidade perfeita, mesmo a 600 km por hora, sem um único tremor. É como colocar um trem dentro de um simulador, onde as leis do atrito simplesmente não se aplicam. Mas o detalhe que realmente importa: o Japão integrou os padrões de segurança mais rigorosos do mundo dentro de uma máquina que bate recordes de velocidade. Não é apenas rápido, é seguro. De forma quase obsessiva, o Japão não competiu com a China só em velocidade bruta. Pegou 60 anos de perfeição acumulada e somou a tecnologia do futuro. Impressionante. Sim, mas quando você vê o número 3, vai entender por que a Europa inteira está prestando atenção. 3. O trem que quase não sabe derrapar. O IC-3 alemão é o trem mais rápido do continente europeu. E a nação que o construiu, literalmente, ajudou a inventar a levitação magnética moderna. Ele atinge 368 km por hora em testes, mas opera comercialmente a 300 não porque não consegue ir mais rápido, mas porque os alemães escolheram a segurança acima de qualquer recorde. E aqui está o detalhe que define a engenharia alemã. É extremamente difícil descarrilar este trem. A tração distribuída ao longo de todo o comprimento
permite frear com mais eficiência do que qualquer concorrente do planeta. O sistema de inclinação ativa deixa ele tomar curvas em velocidades que derrubariam outros trens, enquanto sensores monitoram em tempo real cada variação na trilha e no peso. Cada superfície do IC3 foi otimizada matematicamente, nem 1 milímetro de design sem propósito. Ligas metálicas especiais nas rodas e no chassi resistem a décadas de uso em velocidade extrema. Para esse trem, isso é apenas mais uma terquifeira. A China competiu por velocidade bruta, o Japão por perfeição histórica, a Alemanha competiu por segurança absoluta, casada com velocidade extrema. E o resultado é uma máquina de precisão capaz de rodar décadas sem falhar. Mas o número 2, isso é uma lenda que já está mudando o futuro. 2. O trem que ninguém esperava que os italianos criassem. O ItaloGV atinge 360 km por hora. Mas esse número esconde algo mais interessante. É a aceleração deste trem, que impressiona engenheiros pelo continente inteiro. Ele conecta grandes cidades italianas, operando comercialmente a 300 km por hora. De forma suave, eficiente, quase silenciosa como se fosse feito de ar. O verdadeiro segredo é que ele não tem uma locomotiva tradicional. Nenhum motor gigante concentrado na frente. A força é distribuída ao longo de todo o trem. Isso significa aceleração mais rápida, mais estabilidade e mais espaço útil para os passageiros. Materiais ultraleves reduzem o peso. Total drasticamente menos peso. Significa menos energia. Gasta. E menos energia significa mais velocidade disponível. Física pura, aplicada com elegância italiana, o sistema de suspensão elimina praticamente toda a vibração. Você viaja em velocidades absurdas, mas sente como se estivesse em um sofá design aerodinâmico inteligente. Materiais avançados e distribuição de força eficiente se combinam num sistema excepcionalmente rápido e confiável. A Itália provou que eficiência não precisa abrir mão de conforto, e o ItaloGV é a máquina privada mais rápida do continente. E quase ninguém viu chegar agora. Prepare-se para o número 1. Isso vai te deixar sem palavras. O trem que respira com o Aru Shinkansen Alpha X. Experimental, 320 metros de comprimento. 10 vagões e completamente revolucionário. Não é apenas rápido, é inteligente. Ele atinge 400 km por hora, quebrando todos os recordes de velocidade em trilhos convencionais no Japão e deixando tudo o que você acabou de ver para trás. Mas aqui está o que parece impossível. Constantemente, mais de 10.000 pontos de dados diferentes enquanto viaja, temperatura externa, vibrações microscópicas o doar tudo ao mesmo tempo. O nariz tem 22 metros de comprimento, desenhado como a ponta de uma agulha para cortar o ar, com o mínimo de resistência possível. E é aqui que a coisa fica ainda mais estranha. O trem ajusta sua própria forma enquanto se move. Sensores espalhados pela superfície detectam mudanças no ar, ventos fortes, qualquer variação atmosférica, e o sistema corrige posição, ângulo e perfil aerodinâmico em milissegundos, para manter velocidade extrema, com estabilidade perfeita. É como se o trem respirasse com o ar ao seu redor. O sistema de frenagem de emergência consegue parar essa máquina de 400 km por hora em apenas 2 minutos, superando todos os padrões de segurança em vigor no mundo, de trajetos que levavam 8 horas para cruzar o país. Para máquinas que fazem o mesmo em menos de 2, o Alpha X redefine o que rápido significa. O Japão promete colocá-lo em operação comercial em 2030, menos de uma década. A partir de agora, quando você embarcar nesse trem, não vai estar apenas viajando, vai estar experimentando um futuro que até agora só a Ásia conseguiu construir de verdade, de velocidades que pareciam impossíveis. Para trens que respiram com o próprio ar,
A China criou a velocidade bruta. O Japão criou a perfeição. E agora, criaram o futuro. Se este vídeo mudou sua forma de ver o que é possível em cima de trilhos, deixa o like. Se inscreve para mais histórias sobre a tecnologia que está redesenhando e me conta nos comentários qual desses 8 trens você entraria primeiro